Em época de Copa do Mundo, o que se vê são cidades e centenas de milhares de pessoas vestindo verde e amarelo, cores que representam o país e que estão estampadas em nossa bandeira. Conheça mais sobre a história do futebol, como ele chegou no Brasil e como se dá a identificação do brasileiro com o esporte. O futebol chega ao Brasil no final do século XIX, na virada do século XX, trazido por imigrantes europeus e também brasileiros que estudavam no continente. Considerado um dos maiores símbolos desse processo, Charles Miller, observando a influência do futebol na Europa, resolveu trazê-lo para o Brasil. Depois de alguns anos, o futebol começou a se popularizar e a ganhar admiradores que passaram a exigir mais qualidade dos profissionais que o exerciam. O futebol ele surge aqui no Brasil como um esporte elitista, né, incorporado aos clubes de atismo, aos clubes de cricket, aos clubes de vela, né, desses esportes, e ele passa a ser praticado por membros desses clubes, né, da elite e pelos seus filhos, por uma juventude que buscava no esporte esse simulacro, uma imitação do modo de vida europeu. E a partir dos anos 20 começa a haver uma popularização desse esporte no sentido de agregar os negros e os mulatos para as competições esportivas. E isso foi uma necessidade pela competição. Então, um time de futebol representando determinado clube, ele precisava vencer o outro e dentro daquele quadro de associados da elite e brancos, não havia jogadores, né, com uma boa qualidade, então começa a haver a inserção desses membros mais populares. Daí, a profissionalização foi até uma estratégia desses membros das elites, dos associados, para poder ter um tratamento diferenciado, ou seja, vamos então remunerar. Essa remuneração era relativa, né, mas pelo menos assim, vamos remunerar os jogadores negros para diferenciá-los. Eles não são associados dos clubes, eles não compõem o conselho gestor desses clubes, né? Então, aí nos anos 20 começa a haver esse início de uma profissionalização do esporte aqui no Brasil. Depois deste processo, o esporte começou a ficar ainda mais popular no Brasil, sendo utilizado até mesmo para fins políticos. O governo pretende, por meio do esporte, se legitimar. Usar o esporte para fins de legitimação política, né? Isso ocorreu nas Olimpíadas de Berlim, quando Hitler tentou utilizar as Olimpíadas para mostrar a tal da superioridade da raça ariana, né? Na Alemanha. Isso ocorreu na Itália. A Itália foi 2 vezes campeã do mundo na época do fascismo. Mussolini tentou capitalizar politicamente em cima disso. Então isso é uma coisa comum no mundo inteiro. Os políticos, os governantes de esquerda, de direita, regimes democráticos, regimes ditatoriais, seja eles de qual tendência for, todos eles procuram se aproximar do esporte, dos heróis esportivos, dos ídolos esportivos, na crença de que isso possa trazer algum tipo de ganho político, de algum tipo de legitimação para o regime ou para a ação desses políticos, desses governantes. Na década de 70, né, já dentro do regime militar, o poder público vai também se apropriar da seleção brasileira, né, dessa ideia do futebol como um veio de desenvolvimento nacional, né? Então, em pleno regime militar, até mesmo diante do fracasso da Copa anterior de 1966, né, que o Brasil não ganhou, então em 1970 vai haver uma série de fatores que vão ser impulsionados pelo governo de Costa e Silva, né, pelo Médici, né, no sentido de trazer essa Copa do Mundo novamente, porque é interessante, né, se a seleção brasileira ela ganha mais uma Copa do Mundo, há todo aquele clima de euforia no Brasil. Em 1970 nós estávamos no auge da ditadura militar, o governo mais repressivo, que era o governo Médici, né, foi o auge da tortura, da repressão política, e quando o Brasil foi campeão mundial, né, uma seleção que para muitos é considerada a maior seleção de todos os tempos, né? Quando eles voltaram para o Brasil, eles foram, né, no Palácio do Planalto, eles foram recebidos pelo presidente, o presidente posou para fotografia, segurou a taça, enfim, fez a propaganda dele, né?
Alguns teóricos acreditavam que o futebol era um instrumento de alienação. Porém, estudos sociológicos recentes revelam que ele é a manifestação sociocultural de um povo. Muitas vezes, assim, os críticos, as áreas críticas para poder analisar o futebol, sempre buscavam ver o futebol nesse sentido, uma espécie de ópio do povo. Ou seja, é uma manifestação que mexe com a emoção, então ele despolitiza muito as pessoas. E essa visão ela já está superada. Isso foi um viés marxista dos anos 50, principalmente vinculado à escola de Frankfurt, com Theodor Adorno, Horkheim, então que viam essa ideia do futebol brasileiro. E essa visão ela foi superada no sentido de analisar o futebol brasileiro como um fenômeno sociocultural, um construtor de identidades, tanto de uma forma coletiva como também da identidade individual. O futebol visto como uma série de manifestações, seja do pertencimento clubístico, seja da afirmação pessoal, seja através de atitudes simbólicas, gestos, espaço de sociabilidade, do encontro, da interação, estilos de vida que são dependentes muito do futebol, seja ele da seleção, como também do seu clube, que representa a sua cidade, representa ali a sua identidade. Com a organização de campeonatos, organização até das federações, isso foi tomando uma proporção tão grande a ponto da gente ter carregar isso na nossa identidade, Por exemplo, ninguém pergunta para que time que você torce, as pessoas perguntam, você é o quê? Você é flamenguista, você é corintiano, você é atleticano, Então, assim, parece que você, quando nasce brasileiro, você já tem que ser de algum time, Então, isso tem uma versão que vai dizer que é por causa dessa forma de difusão do esporte lá no início do século XX, Ao longo do tempo, o esporte acabou se tornando um elemento importante e passou a fazer parte da identidade do brasileiro. Brasil! O esporte, de uma maneira geral, é um tipo de atividade que tem essa característica. Ela tem essa capacidade de fomentar, de insuflar identidades coletivas e de reforçar identidades já existentes, ok? No caso do futebol, por ser o esporte mais popular do mundo, essa capacidade ela é mais extremada, ela é mais acentuada. E, historicamente, por razões diversas no Brasil, nós construímos uma identidade nacional que passou pelo futebol. Não só em função das conquistas que nós conseguimos ao longo do tempo, mas também porque o futebol no Brasil acabou sendo um elemento também de democratização, de acesso do negro, de acesso das classes populares, porque o futebol começou com uma coisa de elite, depois se popularizou, Já nos anos 30 ele era um fenômeno de massas no Brasil, já era um fenômeno muito popular. Então eu acho que em função dessas contingências ao longo do tempo é que o futebol acabou se tornando um elemento da identidade nacional, um dos principais elementos da identidade nacional do brasileiro. Mas isso ocorre no mundo inteiro. O esporte, de uma maneira geral, ele serve a esse propósito. De acordo com o Ibope, 77% dos cidadãos brasileiros têm o futebol como a maior paixão. Segundo a pesquisa, feita em 2012, 82% das pessoas que responderam às perguntas são homens e 72% são mulheres. Existem dois conceitos que identificam a sensação de pertencimento a uma nação: o patriotismo e o nacionalismo. Por mais que eles sejam semelhantes, existe uma diferença entre eles. A pátria é quando o indivíduo ele identifica com a história daquela nação, como ela foi construída, como ela foi erguida, como ela foi pensada, elaborada. Já nacionalismo, ele vem no período do século moderno, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, quando acontecem as revoluções. A gente tem a eminência de algumas invasões, principalmente por parte de Napoleão, na Revolução Francesa, e aí a gente constrói a ideia de que a nação é quando um indivíduo ele
elimina as heterogeneidades, que seriam as diferenças, né, e se tornam uma nação com a mesma cultura, com a mesma moeda, com a mesma língua. A gente tem os mesmos cultos específicos. Então, nacionalismo é quando o indivíduo abre mão dos seus interesses comuns individuais para se construir uma nação no qual ela é homogênea, no qual é culturalmente específica. Então, é muito importante a gente definir. O nacionalismo, ele tem um período histórico. Ele nasce no processo da Revolução, ele tem uma data. Já a pátria, ela nasce junto com a nação, por isso que ela é diferente. É muito complicado a gente colocar que esses dois conceitos são iguais, porque a gente pode estar cometendo anacronismo. Mas será que é só no futebol que o brasileiro identifica esse patriotismo? Se você for entender que o patriotismo é um amor que a gente tem pela pátria, as manifestações sociais, movimentos sociais que estão aí direcionando as suas críticas para a Copa, é uma manifestação de patriotismo, só que não vinculada e não despertada pela prática esportiva chamada futebol, e sim pelo movimento e pelo uso dessa prática esportiva de maneira muito arbitrária, né? Os movimentos, por exemplo, as pessoas que foram desapropriadas, né, em função de construção de estádios ou mesmo de vias, né, elas estão reivindicando algo que eles entendem que é direito deles. Isso é patriotismo, né? Isso é cidadania, né? Só que eu não acredito mais que a população brasileira esteja vinculada à prática de futebol na Copa e despertando esse patriotismo via futebol. O patriotismo, quando toca o hino nacional, que a gente se emociona, isso é uma forma efêmera, né? Agora, outras manifestações de patriotismo, né? Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente não fura fila, a gente respeita o direito do outro, no trânsito, nos impostos, ou seja, existem muitas outras formas de manifestação do patriotismo. O Eureka chegou ao fim, mas se você está curioso para saber onde nós gravamos o programa de hoje, entre na página da PUC TV e fique por dentro. Eu também espero o seu recado ou sugestão, hein? Obrigado pela companhia e até o próximo programa.